quando eu vou escolher uma empresa que é uma boa pagadora de dividendos, assim, de uma forma mais técnica, né? O que você acha que eu preciso tomar de cuidado para não comprar uma empresa que vai me deixar na mão? Uma empresa que vai deixar de me pagar dividendos, uma empresa que pode se endividar ou que pode ter algum problema financeiro no futuro. Quais são os cuidados técnicos? Então, é um costume muito grande entre os investidores de entrar naquele site que tem vários dados financeiros diferentes na internet, gratuito e tal, e só olhar quanto a ação tal pagou dividendo, escolher a que pagou mais. Isso é muito perigoso, porque às vezes a empresa está vendendo um ativo dela para pagar aquele dividendo. Isso acontece com certa frequência. Então, às vezes ela está abrindo mão de um caixa que ela vai precisar para pagar aquele dividendo. Então, você tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, a não investir em empresas que, assim como você não faria de vender um imóvel para pegar o dinheiro e comprar mais alguma coisa, ela também não pode vender um ativo dela para pagar o dividendo para você, só para sua dopamina, porque lá na frente vai sair pior para você. Então, você tem que investir em empresas que ela tem ativos que gerem fluxo de caixa e essa empresa talvez não tenha tanta oportunidade de investir em outros negócios, porque ela já é grande, ou porque o próprio modelo de negócio dela não pede isso. E aí, com o dinheiro que vai pingando desses ativos dela, ela vai te pagar dividendo. Por quê? Porque às vezes ela não encontra nenhuma oportunidade melhor e às vezes não tem mesmo, faz parte do mercado. Você vê isso muito com a empresa de transmissão elétrica. Ela faz um grande investimento, tá? E depois ela não precisa fazer isso com tanta frequência. Ela não é como se fosse uma varejista que todo vez tem que comprar roupa, botar roupa na loja, vender para o cliente, adiantar o dinheiro para ele, para depois receber depois de 2 meses parcelado. Ela não precisa fazer nada disso. Empresas de telefonia têm algo muito parecido, empresas de saneamento fazem um grande investimento, depois colhem o fruto disso. Então é muito comum você ver esse tipo de empresa fazendo essa coisa específica. Um dos indicadores que eu mais gosto para ver dividendo é dividend yield, que é basicamente o quanto a empresa pagou de dividendo em relação ao preço que você pagou por ela. Ou seria basicamente o seu retorno em dividendos, dado o preço que você pagou pela empresa. Esse indicador é muito bom, mas ao mesmo tempo você tem que ter consciência do que você está fazendo quando olha ele. Porque todo ano você abre lá o ranking das empresas que têm maior dividend yield e você acha umas empresas e você fica assim, tem alguma coisa estranha aqui, esse negócio não está certo. Você vê uma Petrobras da vida assim, tá com 50% de dividend yield. E você fica se perguntando assim, ninguém está comprando a Petrobras, por que se ela vai pagar tanto dividendo? Tem uma explicação. Por quê? Se você comprar a ação da Petrobras e tiver no momento em que as pessoas acham que por algum motivo ela vai dar prejuízo, ela vai de fato te pagar um dividendo muito grande. Mas a ação dela vai acabar caindo para refletir o fato de que a empresa não está indo tão bem assim. E aí você vai ganhar de um lado, mas vai perder do outro. Então você tem que ter só um certo cuidado na hora de fazer essas escolhas para você não comprar gato por lebre. Na natureza tem um fenômeno muito engraçado que é mimetismo. Você tem. Já viram aqueles bichos que são coloridos? Tipo, rã, que é colorida pra cacete? Você nunca pode tocar nesses negócios porque são venenosos. Uhum. A regra é essa. Só que aí o que acontece? Como a rã colorida você não pode tocar porque é venenoso, ela acaba não sendo devorada por predadores. E aí, uma outra espécie que não tem nada a ver, não tem veneno nenhum, quando acaba nascendo alguém colorido ali por acidente no meio, esse indivíduo acaba não sendo devorado pelos outros predadores. E aí o que acontece? Ele gera uma linhagem inteira que é idêntico àquele cara que é venenoso, mas ele no caso não é. A gente chama isso de mimetismo. Então, as empresas na Bolsa de Valores, elas fazem praticamente a mesma coisa. Os investidores gostam desse tipo de empresa aqui. Vou tentar mimetizar sem ter exatamente os fundamentos que ela tem, sem ser exatamente o que ela faz. Então eu vou tentar fingir que posso pagar mais dividendo do que eu posso para as pessoas comprarem minha ação, sem de fato ter capacidade de fazer isso. Então você tem que só saber separar essa coisa de gato com lebre, assim, para não confundir muito Uhum. alhos com bugalhos. Ô, Brini, tem alguma. Qual que foi um case bem sucedido que você comprou de uma ação assim e que depois, no tempo, ela se manteve uma empresa saudável, distribuindo resultado ou que trouxe um bom retorno assim para sua carteira? A ação que eu tenho há mais tempo na minha carteira é Itaúsa, que é a Eu lembro. holding que ela controla, né? Ela tem uma participação grande no Banco Itaú, não controla o banco, mas holdings são empresas que são criadas para investir ou controlar outras empresas. E aí, se eu não me engano, na década de 50, a família criadora do Itaú viu, né, o Setúbal. Nossa, o Itaú é uma máquina, né, uma besta enjaulada com ódio. Estavam certos e falou, mas vamos depender não só de banco, pô, vamos depender de outras áreas também. Então vamos criar aqui uma holding que vai investir metade do seu capital em Itaú e outra metade em indústrias. Só que Itaú cresceu tão mais que as indústrias que hoje é mais ou menos 90% Itaú, 10% as outras coisas. E eu comprei a primeira vez, cara, acho que faz 9 anos a primeira ação que eu comprei de Itaúsa. Caramba. Até brinco, né, que Itaúsa tá na minha vida há quase tanto tempo quanto a minha esposa.
Se tivesse que me separar de um dos dois, ia ser muito doloroso dar tchau pra Malu. Te amo, viu, amor? Tô brincando, ela sabe disso. Mas é que Itaúsa foi muito bom. E na época do governo Dilma, eu tava comprando Itaúsa por R$6. Eu não vou lembrar agora quanto que ela pagava de dividendo, mas pagava um dividendo bom, porque era uma época de bolsa lá embaixo, pô. Tava em 40 mil pontos o Ibovespa. Então, digamos que ela pagasse 10% em dividendos, 60 centavos. E aí depois, passaram-se anos e Itaúsa bateu R$14. E tava pagando na época, sei lá, uns 10% também, 1,40. Só que eu ganhava 1,40 pro meu preço que tava lá atrás, pô. Então, meu yield on cost, ou seja, o que eu recebo de dividendo, que é a empresa distribuindo lucro para acionista, comparado ao preço que eu paguei, era superior a 20%. Era muito bom. E isso é um ponto muito interessante, porque quando o pessoal me pergunta assim, mas como é que eu vou viver desse dinheiro do mercado financeiro, né? Porque você pode viver com valorização, você vende uma parte e tem um ganho de capital na mão. Só que muita gente quer o fluxo de caixa para pagar as contas. E o dividendo é esse fluxo de caixa que volta para que você possa complementar a renda quando chegar nessa fase.